Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Opa, opa, eu achei que não ia ter hoje bate-papo, não, rapaz. Não se faça de sonso, não se faça de sonso. O senhor sabia muito bem, claro que sabia. Mandou a pauta aqui, li sua pauta, me deu o trabalho de ler sua pauta. Pauta grande, rapaz, bem Pauta longa, bem grande, longa. exatamente. Ô Tanguy, boa noite, Mano, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui depois de uma aula gratuita, Tanguy. Teve uma aula gratuita lá no YouTube do Petit Jornal. O pessoal que está assistindo no YouTube, vai lá dar uma conferida. Quem ainda não conferiu, sem dúvida alguma, aula sobre Polônia sem freio. Foi uma aula Polônia sem freio. interessante. Tivemos vários plot twists durante a aula, gente dizendo que agora entende a Polônia, que a Dando Polônia razão. tá certo. Uma loucura, cara, uma loucura. Achei um negócio assim, no mínimo, diferente, né? O pessoal agora tá achando que estilingue é pouco, que tem mais que fazer as coisas todas que eles estão fazendo, Tanguy. Olha o pessoal aí Mas, comprando mas, selos para apoiar o Petit, mas Tanguy. Muito obrigado. uma coisa a gente tem que dizer, a aula, se ela assim, não justifica tudo que a Polônia faz, pelo menos explica. Ó, Passando Trotsky, cara, o melhor nickname dessa rede social é Passando Trotsky, maravilhoso. Ingrid foi nossa aluna lá em São Paulo, Daniel, muitos Ah, anos Ingrid, é atrás. verdade, verdade. Rubens Olá, Rocha Júnior Ingrid. comprou selo também, muito obrigado, Júnior. Rafael Edu, Lazare Souza comprou selo também. Mais uma vez, ele comprou o selo antes de você entrar na live, Daniel. Brabo Coisa homem. boa, coisa boa. Bom, aí, o pessoal comprou selo, foi isso aí. Muito obrigado. Danif 2004 comprou selo também, muito obrigado. O pessoal está dizendo, ó, excelente aula, muito obrigado, gente. Então, quem não assistiu ainda, assista lá. Júnior Messis, cara, o Júnior Messis comprou Superchat lá e está comprando selo aqui. Pô, É que o patro... legal, cara. Muito Tem que botar o obrigado. nome do Júnior Messis na camisa, né? Patrocinador master do Petit Jornal hoje. Daniel O Assunção, olha aí, Daniel, a moda pegando. Tá vendo? Daniel O Assunção, né? Imagino que seja Daniel O Assunção, uma abreviação, mas Daniel O Assunção na minha cabeça ficou mais legal. Boa O noite, pessoal está dizendo gente. que vai ter que assistir de novo a aula, Daniel, porque o pessoal fica batendo papo aí não presta atenção na aula. Difícil, né, cara? Ah, Complicado. o chat pega fogo, rapaz, durante a aula. É Não dá nem para verdade. acompanhar tudo, mas é uma loucura. É. Ó, Taca Lucas comprou 3 selos, Fabiola Figueira comprou selo também. Evek. Porra, aí que me complica demais. Isso aqui deve ser nome polonês, viu, Daniel? Vou te contar, não. Ev Kielizek, é isso? Pietra Bessel comprou também, muito obrigado. Viviane Ribeiro, diretamente de Curitiba, comprou selo também. Aí, o pessoal tá querendo caneca. Mas não dá, gente, não dá. Daniel é contra. Tem a versão a risco. Ele diz: não, tem que pensar num business plan correto. Mas vamos analisar, vamos analisar. Raíssa Ai, Psi comprou selo também, muito obrigado. Maria Cristinaldi comprou selo também, muito obrigado. Pois é, o pessoal tá falando aí, imagina a mesa de boteco, Daniel. Imagina essa resenha na mesa do boteco, olha Daniel. Como aí, é que não já deve ser? pensou? Você sabe que esse final de semana vai ter muita gente chegando lá no Crush, Tanguy, falando assim, porra, você sabe a Polônia? Aí puxa o assunto, rapaz, fala da Polônia. Polônia, rapaz, a Polônia tá enlouquecida com essa guerra e Mas tem tal. E motivo, você, né? A Polônia tem é suas isso. razões, tem seus motivos. Você sabe o que aconteceu com o Papa? A pessoa manda assim: sabe o que aconteceu com o Papa? Sabe da história do Pô, Papa? falamos sobre o Papa lá, né, rapaz? Falamos bastante sobre o Papa. O Papa teve Ó, influência na história da Polônia. Ana Cepovo comprou selo também, muito obrigado. Márcia DSZ comprou selo também. Olha aí. Pessoal comprando selos. Muito obrigado pelos selos aí. Pedro Leitão M comprou selo também. Melim underscore me comprou selo também. Muito obrigado, gente. Vamos começar, Tanguy? Vamos embora, vamos começar. Deixa eu botar para gravar aqui, peraí. Começar aí, bate-papo 271. Você não botou o mensagem Eu não fixada, botei. não, Eu né, não botei. rapaz? Por Precisa, né, gentileza, Daniel? faça Ó, isso, cara. Cláudio Duarte comprou também. 271. Bate-papo 271. Selos a selos. Olha aí.
O pessoal cancelar a gente. Fala assim, Não tem crase! não tem crase. Não tem crase, sei que lá. Peraí. Salve, salve, gente. Salve, salve. Olha aí. Pronto. Vamos Ó, nessa, Tanque. Becker mal comprou selo e aquele Antonino comprou também. Não é qualquer Antonino, não. Aquele Antonino comprou selo também. Muito obrigado, pessoal. Vambora, Daniel. Vamos lá, Gravando Tanque. aqui. Peraí. Foi. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o BP número 271, Tanguy. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 23 horas e 12 minutos da terça-feira, 10 de maio de 2022. Hoje, um pouco mais tarde, tivemos aí a nossa aula gratuita no YouTube do Petit Jornal, aula sobre a Polônia sem freio, explicando por que a Polônia é esse país proativo. Muita gente lá durante a aula destacando que agora entendia a Polônia, achava que a Polônia estava certa, vários plot twists. Se você não assistiu, fica o convite para assistir lá no YouTube do Petit Jornal. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Depois de uma aula gratuita, boa de dar, boa de oferecer, né? Boa de assistir também. Então fica aí, reitero o nosso convite. Assistam a aula gratuita. Polônia sem freio, o país mais proativo da guerra. Está lá no YouTube do Petit Jornal. E, Daniel, a gente cobre hoje, portanto, mais um dia, né, de grandes acontecimentos internacionais, movimentações importantes, né? Hoje temos fatos bastante relevantes. E eu vou começar mais uma vez pelo elemento militar, Daniel. Hoje, o presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, né, então, que é um órgão, é o órgão da União Europeia, aliás, que reúne os chefes de governo, né? Então, um órgão bastante importante. O Charles Michel é um belga que preside esse órgão. Ele foi exatamente para a cidade de Odessa, que é uma cidade sobre a qual a gente vem falando bastante, uma cidade litorânea, né? Fica ali exatamente ali na costa do Mar Negro, e é uma cidade que é muito estratégica para a Ucrânia, né? Um dos portos mais importantes do Mar Negro, e é uma cidade que a Rússia quer muito, né? Exatamente porque ajudaria exatamente a fechar aquele sul da Ucrânia. O Charles Michel, portanto, esteve em Odessa no dia de hoje, e a gente sabe, Daniel, que a gente diz que a Polônia é sem freio, mas a Rússia também não tem muito freio, não, viu, Daniel? A Rússia tem um freio meio desgastado, tem hora que ela solta o freio de mão também, e vai que vai. Enquanto Charles Michel estava em Odessa, todo mundo sabia, absolutamente todo mundo sabia, a Rússia tacou-lhe bomba em Odessa, viu, Daniel? A ponto de o Eita! presidente do Conselho Europeu ter que se refugiar num abrigo para fugir das bombas, tá? Então, esse foi um bombardeio bastante importante, então A causou Rússia tá louca destruição. para acertar uma autoridade, né, Tá Tanguy? doida, cara. Doida pra. Exatamente isso. E se acontecer, eu falo assim: tá vendo aí? Se mete em Ninguém zona de mandou estar na guerra. Ucrânia. Não era para se meter. Tá todo mundo sabendo. Não sabia que ia cair bomba. Sabia. Né? O argumento da Rússia é mais ou menos esse. E a Rússia alega que conseguiu avanços importantes no leste da Ucrânia, principalmente na fronteira entre Luhansk e Donetsk. Né? Então, Donetsk é aquela parte do leste da Ucrânia que fica no sul, né? Grosso modo, então, sudeste da Ucrânia, ao passo que Luhansk fica no norte, né, o norte de Donetsk. Então a Rússia disse hoje, não teve confirmação por parte da Ucrânia, mas a Rússia disse que conseguiu avanços importantes ali, exatamente na fronteira entre Luhansk e Donetsk. Mas, Daniel, tinha um assunto aqui que eu queria te ouvir, porque diz que saiu hoje um relatório assinado pelos Estados Unidos e que a Ucrânia confirma que aparentemente, Daniel, a Rússia está se preparando para um conflito longo. Surpreendente, né, Daniel? O que você tem a me dizer Ah, sobre você isso? Me jura, conta. rapaz? Você jura mesmo? Aliás, Tanguy, você sabe que houve uma declaração no Senado dos Estados Unidos, numa audiência no dia de hoje. A chefe da espionagem americana, a senhora Avril Haines, destacou que, olha, a Rússia, sei não, hein? Acho que ela vai além de Donbass. Parece que ela tem Será, outros rapaz? É objetivos, nada. parece que os objetivos iniciais do Kremlin não mudaram, eles vão além de Donbass, mas é o Sejura de hoje, Tanguy. Não é possível Não, que não, a não. O pessoa Sejuro não trabalhe. acabou ainda. Ah, não é Não, possível isso, o gente. Sejuro não acabou ainda. Os Estados Unidos foram além e falaram o seguinte: aparentemente a Rússia está querendo expandir seu território. Fiquei bolado. Falei, Ah, não porra, pode dessa ser. aí a gente não sabia.
está querendo se expandir e vai tentar destruir a economia ucraniana. Eu estava achando que eles estavam não. tentando... Não pode. Juro, eu juro. Não pode Eu ser. estava achando que eles estavam tentando preservar a economia ucraniana, mas aparentemente, né, segundo esse relatório, não. Estão querendo destruir a economia ucraniana e dessa maneira, portanto, a Rússia ganha poder de barganha para qualquer negociação futura e dessa maneira, portanto, a Rússia estará numa posição mais privilegiada caso ela queira fazer novas expansões, com a última observação, que essa sim vai surpreender todo mundo. A Rússia está fazendo isso a um custo elevadíssimo. Essa me pegou de surpresa, viu, Daniel? Mas parece que o custo para a Rússia está sendo elevadíssimo. Mais uma vez, Daniel, quero ressaltar que as pessoas que escreveram esse relatório são profundamente bem remuneradas para escrever um relatório como esse. Tanguy, Eu juro que eu fico magoado. Eu fico magoado. Onde aplica para ter esse job, Tanguy? É isso que eu quero. É a única coisa que importa nesse podcast hoje. Tem application, é pela internet. Como é que a gente arruma esse job para nós, Tanguy? Daniel, um relatório desse, eu faço um por dia. Eu juro para você, eu faço um por dia. Eu aumento a produtividade, lanço relatório óbvio, assim, um por dia. Porque eu fico um pouco chocado. Eu falo assim, pô, relatório aqui, vou dar uma lida, né? Ver o que está dizendo aqui, acrescentar informações. Ah, não, Daniel, vem esse tipo de coisa. Agora, ao mesmo tempo, Daniel, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, que é um órgão ligado à União Europeia, trouxe informações aí, eu queria muito te ouvir também, sobre os prognósticos para a economia ucraniana daqui para frente. Então, disse que, né, segundo esse relatório, a economia ucraniana deve recuar 30% esse ano agora, tá? E que entre 30% e 50% dos negócios ucranianos fecharam. Tá? Então, de todos os negócios que tem na Ucrânia, todos os, enfim, comércio, serviço e tal, entre 30% e 50% fecharam. 10% da população ucraniana saiu do país, o que é muita coisa, realmente é muito impressionante, e 15% da população ucraniana, nesse momento, é de deslocados internos. Por sua vez, a economia russa deve recuar esse ano agora 10%, e aí vem um prognóstico, Daniel, que eu não sei como é que eles fazem exatamente, mas diz que no ano que vem deve estagnar. Eu acho impossível fazer qualquer tipo de prognóstico para a economia russa para o ano que vem, sem saber quanto tempo a guerra vai durar, se vai acabar, se vai continuar, se as sanções aumentam, se as sanções diminuem. Enfim, então, fazer qualquer tipo de prognóstico que vai recuar 10% esse ano, que no ano que vem vai ser apenas, né, entre aspas aqui, uma estagnação, eu acho meio bizarro, né? Apenas corrigindo, deve recuar 30% esse ano, né? E no ano que vem, tendo aí uma estagnação, claro que você utiliza um cenário base para chegar a essa conclusão. Me parece que uma retração de 30% do PIB é uma expectativa até relativamente conservadora, dado que a Ucrânia perdeu 10% da sua população, dado que a Ucrânia perdeu uma parte expressiva dos seus negócios. No ano passado, a Ucrânia tinha tido um crescimento de 3,4% segundo a própria organização europeia, né, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, e Tanguy, 30% me parece uma expectativa até bastante conservadora, dado que a Rússia deve encolher 10%, 12%, e a guerra está sendo na Ucrânia e, consequentemente, o país acaba sendo muito mais impactado. Não, mas quando eu falei 10% era a Rússia, 30% eu tinha falado Ah, antes, sim, né? sim. 10% da Rússia. Então, o que eu disse estão fazendo prognóstico que vai ser 10% de retração da economia russa esse ano e que no ano que vem vai estar estagnado. E o que eu disse eu acho bizarro você fazer um prognóstico que no ano que vem a economia russa vai estar estagnada porque a gente não sabe o futuro das sanções. Tá? Então, esse aqui é meu ponto aí. Não sei como é que você vê isso, se dá para projetar como é que vai ter a economia russa em 2023, né? Eu não faço a menor ideia de como é que você faz um cálculo como esse. Você utiliza um cenário base, que você acaba considerando, e em cima desse cenário base você faz o cálculo. O grande problema é que o cenário base ele é absolutamente imprevisível por razões geopolíticas. Você precisa ter ali uma expectativa, um balizador de expectativas, e, consequentemente, você divulga um dado como esse, mas a única certeza que nós temos é que não será isso que vai acontecer. Né? Nessas expectativas que você constrói, que você formata, o normal é que as coisas saiam diferentes, ainda mais dentro de um contexto onde tem tanta imprevisibilidade. Agora, tem um outro rapaz aí que está bem empregado e também resolveu dizer platitude. É o tal do Zé Biden. Zé Biden hoje começou a dizer um monte de coisa assim que eu achei impressionante. Zé Biden disse o seguinte, olha, não é possível prever quando a inflação cairá nos Estados Unidos. Não é possível. Não tem como. Não tem como. Ô, Tanguy,
Para dizer isso, basta eu, né? Eu posso ir lá e dizer, olha, não dá para prever quando a inflação dos Estados Unidos vai cair, mas é Biden meteu essa. Ele defendeu as medidas do seu governo, defendeu a liberação de barris de petróleo das reservas estratégicas, algo que a gente já explorou aqui no Petit Jornal. Também destacou os projetos para energia limpa, destacou a desoneração nos custos anuais de energia das famílias americanas até um determinado limite, que está trabalhando para aumentar a competitividade da infraestrutura americana, etc. e etc. Agora, no final, destacou que não é possível prever quando a inflação dos Estados Unidos cairá. Lembrando que na semana passada o Fed aumentou a taxa de juros básica em 0,5%, e é uma alta que não acontecia há 20 anos. Há 20 anos nós não tínhamos uma alta de 0,5% na inflação nos Estados Unidos, e crescem as vozes destacando que a economia americana e a economia mundial podem entrar em recessão num futuro não muito distante, e pior, uma recessão acompanhada de inflação, o que caracterizaria uma estagflação. Tanto isso é verdade, a gente já vinha falando sobre isso aqui no Petit Jornal, que destacava que uma série de governos começariam a ter problemas para sua sustentação. Por exemplo, nessa semana, Tanguy, caiu o premier do Sri Lanka, já por conta da crise econômica. O premier do Sri Lanka, eu achei muito interessante que esse premier, que se chama Mahinda Rajapaksa, ele entregou a sua demissão para o Gotabaya Rajapaksa. E aí eu fui olhar, eles são irmãos, Tanguy. Veja você. São irmãos, é isso. O primeiro-ministro do Sri Lanka pediu demissão para o presidente do Sri Lanka, que é irmão dele, e a principal razão é a inflação que explodiu, né? Atingiu aí 18,7% em março. Você está tendo aí problemas muito volumosos na economia do Sri Lanka, e certamente não é o primeiro, nem vai ser o último governo que vai cair por conta de questões econômicas. Esse ano de 2022 vai ser muito difícil do ponto de vista econômico, tanto pelo lado do crescimento quanto pelo lado da inflação. Rapaz, mas o negócio foi brabo lá no Sri Lanka, porque a gente está tendo manifestações grandes ao longo de semanas e mais semanas, manifestações na sua maior parte pacíficas contra o governo, exatamente por desabastecimento, aliás, tanto de alimentos quanto de combustível também. E você tinha uma quantidade grande de manifestantes, Daniel, que estavam acampados na frente do Palácio Presidencial. E aí o governo chamou reforços, chamou, portanto, partidários do governo para ir lá para ocupar o lugar, e a porrada comeu na frente do Palácio Presidencial, e manifestantes contra o governo tentaram entrar no Palácio Presidencial. Aqueles que estavam fazendo um protesto pacífico tentaram entrar no Palácio Presidencial. Aparentemente, Daniel, um deputado do partido do governo tentou sair com o carro do Palácio Presidencial, tinha gente na frente, ele baleou 2 manifestantes, ficaram seriamente feridos, e depois esse deputado apareceu morto. Enfim, então o negócio ali foi realmente tenso. Então 3 pessoas morreram no total, não foram esses 2 que foram baleados, né? Mas 2 outras pessoas e mais o parlamentar foram mortos. Enfim, então o nível de pressão cresceu dramaticamente, e finalmente o presidente renunciou, né? Agora fica na dúvida se é o presidente, se é o primeiro-ministro, Daniel. O primeiro-ministro. O primeiro-ministro renunciou, entregou o cargo, portanto, para o presidente, que é o seu irmão. Aliás, a gente falava sobre isso agora há pouquinho na aula gratuita do Petit Jornal também. A Polônia também já teve um presidente e um primeiro-ministro que não eram apenas irmãos, eram irmãos gêmeos, tá? Um deles morreu, e isso foi inclusive tema da nossa aula de agora há pouquinho. Ô, Tanguy, refresca a minha memória. Na época do governo Donald Trump, a Organização Mundial da Saúde não era cooptada pela China? Cooptada pela China. A China que mandava e desmandava lá dentro. O que aconteceu agora? Pois é, no dia de hoje, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né, o Tedros Adhanom, disse que, olha, dona China, essa política de Covid-0 que vocês estão fazendo não é sustentável, tá? Vai dar ruim isso aí. Eu estou avisando logo que vocês estão completamente equivocados, não é por aí. Vocês adotaram realmente uma estratégia que não é a melhor. E eu achei estranho, porque se o Tedros Adhanom ele é controlado pela China e a Organização Mundial da Saúde é controlada pela China, por que ele está jogando gasolina na fogueira chinesa? Porque os chineses estão irritados por causa dos lockdowns, por causa da restrição de circulação. É Xangai, é Pequim,
está tendo impacto sobre a produção industrial, está tendo impacto sobre o crescimento econômico. Eu queria que você me explicasse, Tanguy, como é que a China cooptou a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial da Saúde critica a China. Ô, Daniel, eu tô realmente incomodado, cara, porque então quer dizer que a OMS fez um relatório para dizer que não tem como sustentar o lockdown na China. Agora, todo mundo está vendo assim, que não tem como sustentar. Mais um Inclusive, Sejura, né? mais um Sejura. O governo chinês está profundamente incomodado com as críticas e está dizendo o seguinte: parem de perguntar por quê. Sigam o que o governo está dizendo, porque é isso. Não é para ficar perguntando por que está com lockdown. Será que sustenta? Será que não sustenta? Será que dá? Será que não dá? Meu amigo, se fosse para ficar ouvindo reclamação dos outros, a gente era democracia. A gente se abria, mas não é. É para ouvir e para obedecer, Daniel. Então, mais um Sejura de hoje, alguém teve que ir lá e dizer assim, acho que não vai ser sustentável, não. Né? Enfim, então, existe uma preocupação global, inclusive, Daniel, eu queria te ouvir sobre isso também, com relação à capacidade chinesa de manter o seu crescimento, e o crescimento chinês é crucial para o crescimento econômico global. Né? Se a economia chinesa não vai bem, a tendência é que o mundo também não vá tão bem assim, né? É um dos elementos que tem afundado os mercados ao longo dessa semana. Bolsas de valores tiveram quedas expressivas, particularmente ontem, na segunda-feira, por conta desse vetor, ou seja, está sendo cada vez maior a preocupação em relação à economia chinesa, as exportações chinesas têm caído, a produção industrial está enfrentando problemas, a economia chinesa ela depende muito realmente da sua produção industrial e das suas exportações, e o governo de Pequim insiste no lockdown, um lockdown draconiano, fortíssimo, que estava em Xangai, depois foi para Pequim, e os casos na China não estão reagindo exatamente da forma esperada. Fora isso, as exportações de vacina chinesa desabaram por conta da perspectiva e também da análise de que elas não têm a mesma eficácia nas variantes e que talvez esse seria um dos elementos que está trazendo problemas para a Covid na China, o fato da vacina chinesa não ser a mais adequada para as variantes, para a imunização em cima das variantes que apareceram. E a preocupação é crescente, uma vez que o governo chinês não dá sinais que vai recuar. Né? A população chinesa é contra, a população chinesa reclama, a gente vê até alguns protestos, algumas confusões, volta e meia aparecem vídeos nesse sentido. A comunidade internacional está apreensiva, a OMS diz que não é por aí, e o governo chinês diz que não vai recuar, que essa é a estratégia, que é a Covid-0. E o impacto sobre o crescimento chinês me parece absolutamente contratado, e o crescimento mundial depende do crescimento chinês. A China é mais importante para o crescimento mundial do que os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos tenham um PIB maior, a geração de riqueza na China ao longo dos últimos anos torna o país a grande locomotiva do crescimento mundial. E, diante disso, realmente a apreensão não para de aumentar. Pois é. Daniel, outra pauta que eu achei, no mínimo, curiosa. Lembra quando a gente descobriu que ainda tinha diplomata russo na Polônia? Que a gente fala assim, porra, a Polônia com isso tudo não é possível. Ou então quando ele descobriu que a Polônia ainda comprava gás natural da Rússia, ainda comprava petróleo da Rússia, a gente vai descobrindo essas coisas aos pouquinhos. Você sabe quem é que continua permitindo que o gás natural russo passe livremente, como se nada tivesse acontecendo? Ucrânia. A Ucrânia, Daniel. A Ucrânia, assim, nada acontecendo. O gás russo continua passando como se não tivesse acontecendo nada em território ucraniano. A gente ficou sabendo disso porque a operadora do sistema de transmissão de gás da Ucrânia disse hoje que vai parar de transportar gás por um dos pontos de entrada. Atenção, não é por todos os pontos de entrada, por um dos pontos de entrada, que é um ponto de entrada chamada, que porra, me complica sempre, Daniel, o Sokranivka, né? A entrada de Sokranivka, essa vai ser bloqueada. Aí você fala assim, tá, então agora a Ucrânia... Tem explicação para isso. Não, Daniel, peraí. Você acha que a explicação é a guerra? A explicação não é a guerra. Não é isso Estão não. bombardeando a gente. Negativo. A questão é business, Daniel. Os russos estão lá interferindo em questões técnicas. Aí, né, os ucranianos disseram o seguinte, os russos estão ameaçando a estabilidade... Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é para emoldurar. Os russos estão ameaçando a estabilidade e segurança de todo o sistema de transporte de gás natural da Ucrânia. Então, quer dizer, não é porque está bombardeando as cidades,
não é porque está matando gente. Não é por nada disso, Daniel. Não é porque está gerando instabilidade, problemas para a segurança da Ucrânia de uma forma geral. Não, 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 não. É porque está ameaçando o sistema de abastecimento de gás natural que passa pela Ucrânia, Daniel. Eu achei isso realmente maravilhoso. Ô, Tanguy, fora a galera que deve ligar para a Ucrânia, lá da União Europeia, dizendo assim: oi, Ucrânia, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sei que você está vivendo um momento difícil, eu sei que está acontecendo uma guerra, mas no caso, esse gás natural que passa aí pelo território ucraniano vem aqui conectar nos meus aquecedores. Então, assim, se não for muito incômodo, eu gostaria que você deixasse os gasodutos funcionando normalmente, naturalmente, tá? É Muito isso. obrigado, um abraço e até a próxima. Eu acho que a galera deve estar pressionando a Ucrânia também, tá aqui. Pois é. Não, e aparentemente isso pode levar a uma queda de até um terço da passagem de gás natural russo para a Europa Ocidental. E todo mundo, porra, já desespera. Porra, um terço é muito, pera lá. E a Ucrânia falou assim: não, gente, calma aí, não é para tanto também não. Qualquer coisa eu redireciono. Ao invés de passar por essa porta especificamente, né, por Passa esse pelas ponto de outras. entrada, posso passar pelos outros para dar uma. Então, assim, Daniel, na hora que eu li isso, eu falei: porra, agora a Ucrânia, porra, vai pegar pesadão. Nada disso, tem nada a ver com a guerra, é porque os russos estão a expressão é essa. Não é porque está bombardeando nada, é porque estão enchendo o saco aqui no ponto de entrada. Então vou mandar para outro lugar que pessoa que os russos são menos chatos, aparentemente, nas outras entradas, Daniel. Então, Ou, achei no mínimo curioso. Tang, business, né? Sempre se impondo aí nessas situações. Aliás, falando sobre Ucrânia, sobre passagem, abastecimento, a União Europeia anunciou que está finalizando um plano para facilitar as exportações de alimentos da Ucrânia pela via terrestre. Já perceberam que a via marítima ali no Mar Negro não vai rolar, que o negócio do conflito ali vai se alongar por um tempo bastante significativo. Então, estão construindo ali uma estratégia para que a exportação de trigo, de milho, de óleos vegetais, ela possa acontecer por via terrestre já no curto prazo. Vamos ver se a União Europeia consegue efetivamente concretizar esse plano e se as exportações ucranianas se ampliam, porque a gente observa que os óleos vegetais, particularmente o óleo de soja, subiu 140% no Brasil. Isso acontece porque o óleo de girassol ele está comprometido a sua oferta, o seu abastecimento por conta da guerra na Ucrânia. O pãozinho também subiu de preço, o macarrão, porque a Ucrânia é um dos grandes produtores de trigo do planeta. Então, olhando para essa estratégia, me parece que finalmente os europeus se convenceram que pelo Mar Negro não vai rolar. Pois é. O Daniel, a gente comentou há pouco tempo aqui que os Estados Unidos vão realizar, lá em Los Angeles, entre 6 e 10 de junho, a Cúpula das Américas, que costuma acontecer a cada 3 anos. Vai ser a primeira vez que vai acontecer, aliás, nos Estados Unidos, desde a primeira, né? A primeira edição foi em Miami, em 1994. Então vai voltar para o território americano agora, entre 6 e 10 de junho, vai acontecer em Los Angeles. E a pauta que a gente trouxe aqui, numa outra oportunidade, é que Nicarágua, Cuba e Venezuela não iam ganhar convitinho, tá? Então não vai ter convite, não é para ir, não é bem-vindo, sinto muito, não é para aparecer aqui. E aparentemente, Daniel, isso levou à reação do México. Porra, o México é importante uma reunião dessa, né, Daniel? Mas o López Obrador disse: olha, eu só vou comparecer se todo mundo for convidado. Se Nicarágua, Cuba e Venezuela não forem convidados, me sinto desconvidado também. Portanto, provavelmente López Obrador também não estará presente. E aí, Daniel, um doce se você me disser quem é o outro presidente de um grande país da região que aparentemente disse para pessoas próximas, não temos a confirmação, não dá para saber ainda e tal, mas aparentemente não está a fim de comparecer nos Estados Unidos soviéticos. Seu Jair! O seu Jair, Daniel, disse que não sabe, não sei se eu vou comparecer não, porque esse pessoal de lá é muito comunista, entendeu? Esses Estados Unidos das repúblicas soviéticas americanas. Bom é a Não Rússia. sei A se eu tô Rússia que é afim. cristã, conservadora, de direita e de bem, não é isso? É Segundo o isso, seu é isso. Jair. Exatamente. Então, aparentemente, Bolsonaro teria dito a pessoas próximas a ele, não deu motivos, né, mas que aparentemente também poderia não comparecer. Eu fico imaginando, Daniel, uma cúpula das Américas, sem México e sem Brasil, desmarca, né? Assim, não faz o menor sentido você marcar uma reunião como essa sem o Lopes Obrador e sem o Bolsonaro, enfim, sem os presidentes do Brasil e do México. Seria um golpe duro assim, para qualquer tentativa do Biden de estabelecer uma base regional um pouco mais forte. Então,
A ver se isso vai se confirmar. Não falta muito, né? Falta um mês, menos de um mês, entre 6 e 10 de junho, em Los Angeles, Daniel. O Tanguy, o presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, ligou para o governo japonês. E aí, né, atendeu lá o primeiro japonês, falou: Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Então, Japão, eu estou sentindo que você está muito proativo aí, está falando que vai parar de comprar o petróleo russo num prazo aí que ainda não foi determinado. Estou sentindo que você está querendo ajudar. Sabe o que que é? A gente está formando aqui um fundo para a reconstrução da Ucrânia, e a gente percebeu que você não contribuiu. Hein, Japão? Deve ter Você esquecido deve ter aí. esquecido. Dia a dia Então, corrido. é lógico, Japão, você poderia estar contribuindo para o Fundo de Reconstrução da Ucrânia. O Japão, rapaz, disse que vai ver, que tá analisando. Eu senti um pouco que essa notícia foi aquele clima de final de ano, quando chega Ah. aquele livro de ouro para você assinar, tem. Aí você fica assim: Ih, rapaz, peraí que estão me ligando aqui. Foi o Japão hoje. O Japão hoje, na hora de chegar junto para contribuir com o Fundo de Reconstrução da Ucrânia, deu uma de demência, fingiu demência, falou: Ih, rapaz, depois eu vejo isso aí. Eu É o vejo isso fuso aí, esse horário, Fundo de Daniel. Fuso Reconstrução. horário, limite do Pix, não pode mais. Não, quando abrir o Pix aqui, eu faço. Aí esquece no dia seguinte. Pois é, cara. Então, o governo japonês, por enquanto, ainda não chegou junto nesse robusto fundo de reconstrução da Ucrânia, que vai ter aí a capacidade de ajudar, de repente, com 1, 2 bilhões de euros, sendo que a Ucrânia vai precisar de uns 500, 700, 800, sabe-se lá quanto tempo essa guerra ainda vai durar. Daniel, eu posso falar de Polônia de novo? Ah, por favor, Daniel, a Polônia está feliz. A Polônia não hoje, diga. ela tem motivos para sorrir. Sim, senhor. Ela tem motivos para sorrir. A Polônia tem uns 2 para 3 meses aí, mais ou menos desde o dia 24 de fevereiro, né? Desde que a guerra começou, a Polônia está tentando fazer a transferência das suas latas velhas, né? Então, pegar suas aeronaves e entregar para a Ucrânia. Mas ela precisa que, Pô, olha, essa eu novela entrego não minhas aeronaves acaba, para a Ucrânia, gente. mas alguém tem que chegar junto comigo. Então já tentou os Estados Unidos falou assim: ah, passa amanhã. Aí tentou com a Itália. A Itália falou assim: ô Polônia, beleza, eu faço. Aí a Polônia falou assim: ó, mas não estou com intenção de pagar, não, hein? Eu vou mandar meus aviões, você manda os aviões novos aqui, mas não vou pagar, não. Aí a Itália falou também: passa amanhã. Aí depois tentou com a Coreia do Sul, mesmo papo. Ó, Coreia do Sul, você manda os aviões aqui, eu mando os meus para a Ucrânia, não vou pagar, não, hein? Aí a Polônia, a Coreia do Sul também disse: ô Polônia, pelo amor de Deus, né? Vai caçar o que fazer. E hoje, Daniel, esse é o motivo que a Polônia tem para sorrir, porque a Polônia ela acreditou nos seus sonhos. A Polônia não desistiu, ela não esmoreceu. Ela trabalhou enquanto os outros dormiam. E hoje, Daniel, veio finalmente a recompensa e o Reino Unido disse que vai substituir as aeronaves Não é polonesas. possível. A Não é Polônia pode, possível. sim senhor, sim senhor. Então a Polônia pode, feliz da vida, pegar os seus MiG, né, de fabricação soviética, entregar para a Ucrânia, porque o Reino Unido vai chegar junto. Não está claro ainda se a Polônia não vai pagar, se vai pagar menos, se o que vai acontecer, mas o fato é que a Polônia finalmente vai poder passar aquele Fiat Tipo 94 para frente que ninguém queria comprar, vai conseguir, porque vai ganhar um brinquedinho novo. O Reino Unido vai finalmente chegar junto, Daniel. E como é que a Ucrânia vai receber esses MiGs da Polônia? Vai desmontado? Vai encaixotado? O ucraniano vai lá buscar o piloto ucraniano para ir Na mala do carro. voando na mala do carro? Também não está Na mala do claro isso carro. ainda, É. né? Como é que vai ser feita essa entrega? A Rússia pode É, reclamar no meio do caminho? Como é que funciona isso? Enfim, isso é problema para frente, né, Tanguy? Daniel, assim, o problema é que às vezes quando você desmonta, parece que avião, você é um cara entendido de avião, se botar uma porca fora do lugar, pode, assim, às vezes dar algum problema. Ah, meu Deus, Mas isso é parece que perigoso. o pessoal é bom de Lego lá na Ucrânia e vai dar um jeito do negócio voar. Vamos ver, vamos ver. Daniel, hoje não tem certeza que hoje não tem oligarca. Tem sim, tem sim. Tem mesmo? Ah, é? Então solta a vinheta aí. Tanguy, hoje eu quero falar sobre um artigo que saiu no jornal New York Times, que eu fiquei muito surpreso, porque o artigo analisa longamente e diz o seguinte: olha, não sei, acho que talvez transferir o patrimônio dos oligarcas para a Ucrânia pode demorar anos.
segundo o arcabouço institucional dos Estados Unidos. O artigo tem um título que eu acho maravilhoso, né? Que é congelar artigos dos oligarcas é uma coisa, dá-los para os ucranianos é outra coisa. Achei maravilhoso o título desse artigo, né? Traduzindo aqui uma tradução livre do inglês para o português. E o fato, Tanguy, é que a gente observa, claro, como a gente já mencionou aqui no Petit Jornal, que existe o rule of law nos Estados Unidos, que os oligarcas vão entrar na justiça, que isso vai se arrastar durante anos, que vai ser uma batalha judicial infindável, até porque são pessoas que têm recursos, têm condições de custodiar essas batalhas judiciais em território americano. É bem verdade que o Biden tem tentado facilitar realmente o confisco e a expropriação desses ativos de oligarcas russos, mas ainda não está muito claro se ele vai ter sucesso nessa estratégia. O artigo levanta uma série de interrogações essas que nós já levantamos aqui no Petit Jornal, e pessoalmente acho que o cenário mais provável é que nós tenhamos aí batalhas judiciais durante anos, algumas já começaram, inclusive, de pessoas destacando o seguinte: olha, isso é minha propriedade privada, o senhor não tem o direito de fazer isso, porque, segundo a legislação americana, não há justificativa para uma expropriação dessa natureza. Lembrando sempre que essa mudança de postura dos americanos, da Suíça, do Reino Unido e da União Europeia vai trazer aí uma reorganização na distribuição de riqueza de oligarcas mundo afora, que vão começar a considerar esses países menos seguros do que consideravam anteriormente. Isso vai fazer com que menos dinheiro, menos patrimônio vá em direção a esses países e busque alternativas, seja Dubai, seja Turquia, sejam paraísos fiscais diversos, porque eu não confio mais nesses países como confiava antigamente. Maravilha. Daniel, fazer o convite aqui para o pessoal que não assistiu a aula gratuita, tá lá no YouTube do Petit Jornal, sobre a Polônia sem freio, ela mesma. A Polônia sem freio, o país mais proativo da guerra. Assistam a aula lá, a gente conta um pouco sobre a história da Polônia, a gente mostra o que fez com que a Polônia ficasse sem freio. Eu me senti, Daniel, quando a gente assiste um filme do Batman e depois você vê o que veio antes, a história do Bruce Wayne, a história da família, e por que aconteceu aquilo tudo, né? Então a gente fez isso, a gente desvendou a história da Polônia e aproveitamos também para lançar o próximo curso do Petit Cursos, tá? Que você pode ver todos os detalhes lá em www.petcurso.com.br. O tema é basicamente a vizinhança da guerra, né? Os países do leste europeu e os bálticos. Meus vizinhos estão em guerra, né? Então a gente vai ter a oportunidade de falar sobre Hungria, a trajetória da Hungria, o governo do Viktor Orbán, né? Um país que é da União Europeia, é da OTAN, mas é parça do Putin, enfim, um negócio super esquisito, né? A gente vai falar, inclusive, sobre a origem cultural da Hungria, né? Então, da onde que a Hungria tira o seu nacionalismo. Vamos falar sobre a ex-Tchecoslováquia, então a gente vai ter a oportunidade de falar sobre República Tcheca e Eslováquia. Vamos falar sobre os Balcãs Orientais, então Romênia e Bulgária, a história dos dois também, dois países que faziam parte dos Balcãs, mas fazem parte dos Balcãs, mas não foram da Iugoslávia. E vamos ter a oportunidade ainda de falar sobre os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, basicamente a galera que está exatamente ali na beirada, na beirola da guerra, Daniel. Então vai ser a oportunidade que a gente vai ter de compreender esses países todos. Acessa lá, petcurso.com.br, lembrando, é streaming, ou seja, tornando-se aluno para fazer esse curso, você tem acesso de forma automática a todos os outros cursos que o Petit já ofereceu. Tanguy, fica também o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, que mantêm o nosso projeto de pé, você que contribui periodicamente com o nosso podcast, fica o nosso carinho, o nosso obrigado, o nosso realmente abraço, porque sem os apoiadores do Petit Jornal esse projeto não continuaria de pé, nós não temos uma produtora por trás, não temos patrocinadores por trás, nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda generosa de nossos apoiadores. Se você ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, fica o convite para ir lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com várias alternativas para você nos apoiar, seja você residente no Brasil ou no exterior. Aliás, Tanguy, uma das formas de apoio é através da Aurelo,
Você sabe que a Aurelo, nesse mês de maio, ela vai dobrar os apoios. Ou Ah, é? seja, quem apoiar o Petit Jornal nesse mês de maio, os novos apoiadores, a Aurelo vai dobrar e vai chegar junto com o mesmo valor. Então fica aí um incentivo extra para você se tornar apoiador do Petit Jornal através da plataforma da Aurelo. Tem lá as explicações no Petit Curso ou no petitjornal.com.br na seção Apoie o Petit, Tanguy. Então, aquele pessoal que estava aguardando o momento ideal para dar o apoio, tá aí, ó. A Aurelo racha com você metade, né? Qualquer apoio que você Acha der, não, ela a dobra, Aurelo né? Melhor dobra, ainda. exatamente. Ela dobra o apoio. Maravilha. Daniel, é isso. Amanhã estamos de volta aí para o Bate-Papo 272. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Pronto, Tanguy. Que beleza, hein? Oi, chefia. Porra, a gente está Foi um dia trabalhando aqui. Tem produtivo hoje. umas 4 horas trabalhando direto, cara, falando aqui. É muita coisa, né, rapaz? O pessoal não sabe, não tem ideia de quanto trabalho isso deu, gente. O pessoal É não verdade. tem noção, Tanguy. Tem noção. O pessoal acha que a gente chega aqui E e fala. sai falando. Não é assim não, gente. Tem horas e horas de preparação anterior. É um trabalho. O Petit Jornal pode não parecer, porque é muito agradável, porque a gente está aqui realmente conversando com vocês, mas é um trabalho, Tanguy. É um belíssimo trabalho, sem dúvida alguma. É isso. Agradecer o pessoal que comprou selos. Muito obrigado, pessoal que comprou selos. Valeu. Faz toda a diferença pra gente também. O pessoal tá perguntando se vai ter bolo no Bate-Papo 300. Pô, Daniel, o Bate-Papo 300 tá aí, né, cara? Daqui a pouco. É verdade, é Daqui a verdade. Tá pouco mais de um chegando. mês. 2 meses. 2 meses a gente bate-papo 300 aí. Maravilha. Antes demorava, né, Daniel? Porque era um bate-papo por semana. Agora a gente está falando sobre um bate-papo por dia, né? Então, fatalmente vai andar mais rápido. Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Amanhã a gente está de volta. Um abraço, gente. Tchau, Valeu. tchau.